Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Que bom que você está aqui. E eu quero falar nesse vídeo, sem mais delongas, sobre inconstância espiritual. De tanto as pessoas falarem pra mim, como vencer a inconstância espiritual, eu resolvi fazer esse vídeo e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou estar falando, pois eu creio que esse vídeo ele pode te ajudar muito, cara. Se você quer vencer a inconstância espiritual, quer ser uma pessoa constante na presença de Deus, assista esse vídeo até o final, certo? Mas e aí? Fica a pergunta, como vencer a inconstância espiritual? Você precisa estudar as Escrituras, você precisa examinar as Escrituras para que você conheça os atributos de Deus, conheça sobre quem Deus é. E a partir daí, o fruto de você conhecer a Deus, você vai começar a amá-lo. Para que você seja constante na fé, você precisa ter satisfação em Deus. E é impossível que você tenha satisfação em alguém que você não ame. Você precisa amar a Deus. E uma das formas de você amar a Deus é você conhecendo Ele. Porque à medida que você conhece sobre os atributos de Deus, você o ama, porque Deus é um ser amável. E quando nós amamos a Deus e temos satisfação em Deus, cara, a gente começa a querer orar, a gente começa a querer louvar. Então, porque nós temos satisfação no Senhor. Por que eu estou falando que nós precisamos conhecer a Deus? Porque as mesmas pessoas que muitas das vezes dizem que são inconstantes e tal, elas também falam o seguinte, que às vezes vão orar e não sentem nada, às vezes fazem a obra de Deus e não sentem nada. E cara, elas falam que às vezes desanimam, sabe? Ficam desanimadas. Mas fica a pergunta, devem continuar servindo a Cristo, devem continuar orando? Com certeza, mesmo sem sentir nada. O porquê que eu estou falando isso? Porque eu também passo por isso. Cara, existem dias que a gente acorda e vai orar e não sente nada. Tem horas que a gente faz alguma coisa e não sente nada. Mas nós não somos chamados para sentir, nós somos chamados para obedecer. O sentir é uma consequência da nossa obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E cara, é nesse momento que nós não sentimos que nós exercitamos a nossa fé. Por quê? Quando você não sente, você só adora se for por fé. Você só ora se for por fé. Você só serve a Deus por fé. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque existem dias assim, cara. Existem dias difíceis, existem dias escuros que nós precisamos exercitar a fé e sempre confiar em Deus em dias assim. Por isso a necessidade de nós conhecermos a Deus. Um exemplo bíblico muito interessante, os discípulos, a partir de quando eles estavam conhecendo Jesus mais e mais, conhecendo Jesus, eles chegaram para Cristo e disseram, Senhor, nos ensine a orar. Cara, que coisa linda. Eles não chegaram para Cristo, Cristo nos ensine a ressuscitar mortos, nos ensine a curar enfermos, nos ensine a multiplicar pães e peixes. Lembrei agora de uma pregação que eu estava assistindo de Luca Martini, que ele fala assim, ele cita esse exemplo também, e ele diz, nos ensina a fazer pão, e aí gasto 25 centavos em um pão, multiplico, fico rico e invisto na obra. Você vê que eles não fizeram isso, cara, eles simplesmente chegaram para Cristo e disse, Senhor, nos ensine a orar. Cara, que coisa linda. Jesus era um homem de oração aqui na terra também. Mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, Jesus orava sempre. Então que coisa linda, os discípulos olharam para Cristo e admiraram Ele. E uma das coisas que eles mais admiravam em Cristo era a vida de oração. Porque eles perguntaram para Cristo como que orava. Eles queriam aprender aquilo, eles queriam aprender a orar. Eles sabiam que tudo que Jesus fazia ali era fruto de oração. Ele sempre estava em comunhão com o Pai. Que coisa linda, meus irmãos. Quero citar mais um exemplo, e esse é um exemplo de oração da parte de Jesus Cristo. Foi lá no Getsêmani, quando Jesus orou. E ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Cara, que coisa linda. Que oração linda. Tem muita gente que pensa que Jesus estava com medo da aflição que ele ia passar, com medo do sofrimento que ele ia ali, né, ser acometido. De fato,
Eu não duvido que Cristo teve algum sentimento naquele momento de tensão, porque como ser humano também que ele era, é impossível não sentir, mas Cristo não estava querendo fugir da cruz, Cristo não estava querendo fugir daquela realidade, mas a angústia de Jesus era porque dentro daquele cálice tinha toda a ira de Deus, e pelo fato dele amar tanto o Pai, eu creio que era meio que incompreensível toda aquela ira de Deus sobrecair sobre ele. Cara, imagine a tensão, imagine a dificuldade de Jesus para receber toda a ira do Pai, ele amando Deus do jeito que ele amava. Mas mesmo assim, mesmo ele passando por essa dificuldade, ele simplesmente disse: seja feita a tua vontade, porque Jesus conhecia e conhece o Pai. Nós precisamos conhecer mais a Deus para que nós possamos confiar em Deus e descansar nele, mesmo que nós não ouvimos, mesmo que nós não sentimos. Nós não iremos ficar sem sentir a vida toda. Se você não está sentindo a presença de Deus, continue obedecendo, continue orando, continue jejuando, continue servindo a Deus. Sabe por quê? Porque como fruto da nossa obediência, nós iremos sentir a presença de Deus. Mas se nós não sentirmos e nós conhecemos a Deus, nós servimos pelo que nós conhecemos. Nós servimos a Deus porque nós sabemos que Ele nos ouve. Nós sabemos que Ele está sempre com os ouvidos atentos e com os olhos abertos para nos ouvir e para nos olhar. Nós sabemos que Deus não tira os olhos de nós, e eu quero dizer para você, Deus, Ele te ouve. Deus não tirou os olhos de você. Continue orando, continue servindo, pois eu tenho uma plena convicção que Deus, Ele ama você e que Deus está sempre contigo. Nunca desvie dessa certeza, cara. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Esse foi mais um vídeo e espero que esse vídeo tenha respondido essa pergunta, não é, de como vencer a inconstância, e é isso que eu tenho para falar para você, cara. O segredo para vencer a inconstância é você conhecer a Deus. O fruto de você conhecer a Deus através das Escrituras vai te fazer orar. É impossível, cara, você vencer a inconstância sem oração. Você precisa orar, então ore, cara. Ore, dedique-se na sua vida de oração, pois você vencerá a inconstância. Deus abençoe.